Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 11 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo com um alerta. Olha só, quem usa o transporte por aplicativo deve se preparar. Os motoristas agendaram uma paralisação em todo o país na próxima segunda-feira. A greve está sendo convocada pela Federação dos Motoristas de Aplicativos do Brasil, a FEMBRAP, e pela Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a AMASP. A expectativa de adesão é de 70% dos mais de 2 milhões de motoristas ativos do país. A categoria reclama da comissão que é cobrada pelas plataformas. O valor chega a representar 60% do preço cobrado em algumas corridas. O valor repassado para o motorista segue congelado desde meados de 2015 e 2016. Em publicações nas redes sociais, Eduardo Lima de Souza, presidente da AMASP, afirmou que os usuários dos aplicativos podem ter dificuldade para conseguir um carro na segunda-feira. E quem conseguir deve se preparar para pagar mais caro devido à tarifa dinâmica. A previsão é que a paralisação dure 24 horas. Olha, eu falo de política agora. O governo continua seu esforço para garantir a base de apoio no Congresso Nacional. Na terça-feira, inclusive, o Palácio do Planalto repassou de uma única vez 700 milhões de reais para emendas de deputados e senadores. Esse é o maior valor já distribuído em apenas um dia desde o início do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os 700 milhões de reais também representam 58% de todo o montante encaminhado até o momento. A distribuição dos recursos beneficiou os principais partidos aliados do presidente. O PSD ficou com 143 milhões de reais, o PT com 136 milhões, o MDB com 91 milhões e o União Brasil com 75 milhões de reais. Deste grupo, contudo, somente o PT se manteve fiel a Lula. Fidelidade esperada durante a votação do decreto que alterava o marco do saneamento. Trechos da proposta do governo foram derrubados pela Câmara na semana passada, na primeira derrota sofrida pelo Executivo no Congresso desde a posse do petista. Apesar de somarem 142 deputados, PSD, MDB e União contribuíram com somente 8 votos favoráveis às mudanças defendidas pelo Planalto. Olha só, eu trago agora o destaque internacional. O projeto para regulamentar a inteligência artificial na União Europeia avançou nesta quinta-feira. A proposta foi aprovada pelos eurodeputados que pediram novas proibições e uma análise mais profunda do fenômeno ChatGPT. Os eurodeputados das Comissões Permanentes de Liberdades Civis e de Proteção dos Consumidores aprovaram por ampla maioria a limitação do uso da IA no bloco, mas com a continuidade dos incentivos ao setor. O texto vai ser apresentado ao plenário do Parlamento em junho e, em caso de aprovação, as negociações vão ter início com os Estados-membros da União Europeia para a redação de uma lei definitiva. A Comissão Europeia propôs há 2 anos um projeto de regulamentação das inteligências artificiais, mas a análise parlamentar foi mais longa que o previsto e sofreu um adiamento devido às polêmicas sobre os perigos das ferramentas capazes de criar textos ou imagens. Os eurodeputados consideraram a votação desta quinta-feira histórica e afirmaram que esperam concluir o processo com a implementação da primeira norma no mundo sobre inteligência artificial. O texto aprovado inclui alguns dos principais eixos da proposta apresentada em 2021, mas também sugere a proibição da vigilância biométrica, do reconhecimento de emoções e do uso de sistemas de inteligência artificial para vigilância policial de modo preditivo. E olha só, você tem o costume de ouvir música no volume mais alto? Então, é bom saber que existe uma fórmula que pode evitar danos ao sistema auditivo. E quem explica é a repórter Maria Clara Leite. Para muita gente, o fone de ouvido é companhia indispensável. Quando eu me desloco para trabalhar, para voltar, é os momentos que não tem como ficar sem. Eu tô vendo que você tá de fone. Você fica de fone o dia todo? Praticamente. Pode até dar essa sensação ao corpo, mas no ouvido o resultado é outro.
O uso inadequado do aparelho pode ser muito prejudicial. Segundo a avaliação da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de jovens no mundo todo estão sob o risco de perda auditiva por causa do fone de ouvido. Isso não quer dizer que ele precisa ser banido da vida das pessoas, mas é preciso controlar o uso dele. Primeiro, é importante entender como funciona a audição. O som, ele entra pelo ouvido, tá? Por essa região. Ele passa pelo conduto, ele faz vibrar essa membrana que a gente chama de tímpano. Essa membrana vibrando, vibram os líquidos dentro desse caracol aqui, que a gente chama de cóclea, tá? E aí, essa cóclea transforma o impulso do som em elétrico e manda para o cérebro. Esses pelinhos na entrada aí do ouvido fazem alguma diferença? Para que eles servem? Não, eles são mais para proteção. Na parte auditiva, eles não têm nenhum tipo de influência. Não protegem, por exemplo, contra o volume elevado nos fones de ouvido. Um dos fatores que levam à perda de audição, somado ao tempo de exposição ao som alto. O ideal, para quem usa um celular ou alguma fonte sonora, é um som assim de 60%, no máximo assim 1 hora, depois disso ter um descanso, não usar o fone no volume alto por muito tempo. O otorrino explica que a regra 60 por 60, tanto para o volume quanto para os minutos de utilização, vale para todos os aparelhos. E os intervalos para descanso devem ser de, no mínimo, 10 minutos. A Júlia confessa que está fazendo tudo errado. Tem ideia de mais ou menos, assim, quantas horas seguidas você passa com o fone no ouvido? 4 horas. Sem parar. Sem parar. E ela não é a única. A Isabela diz que, ao todo, usa o fone 11 horas por dia. E só faz pausas a cada 3 horas. O meu fone eu já nem gosto daquele que carrega, porque senão acaba a bateria e aí eu tenho que ficar sem. Eu costumo utilizar aquele de fio para usar bastante mesmo. Se continuar assim, pode ter uma lesão que, segundo o doutor, é irreversível. Você vai lesionar algumas células daqui e, obviamente, você vai ter uma perda que é definitiva. Isso aqui são células nervosas, uma vez que elas morrem, elas não regeneram. Começar a se policiar um pouquinho mais, né? Com certeza, para não ficar com os 30 anos ali já não conseguir ouvir mais nada. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!